Mediante a utilização de um espelho esférico côncavo de distância focal 20 cm, quer-se projetar sobre o anteparo uma imagem 3 vezes maior que o objeto. Determine na letra A a posição do objeto, na letra B a posição da imagem. Então é um espelho côncavo. Se é um espelho côncavo, né, vamos colocar aqui, ó, côncavo. Se é um espelho côncavo, significa que o foco ele é positivo, né? Ele tem que ser maior do que zero. E nesse caso, ele me diz que a distância focal, que é o foco propriamente dito, vale 20 centímetros. Se fosse um espelho convexo, aí eu teria que considerar o foco negativo. Bom, ele quer projetar, então essa imagem ela não está no espelho, ela está fora do espelho. Tá? Se ela está fora do espelho, se nós analisarmos aqueles casos lá que dos gráficos que foram feitos, vamos observar que todas as vezes que a imagem era fora do espelho, ela era a imagem invertida em relação ao objeto. O único caso que um espelho côncavo conjuga uma imagem que não é invertida é quando essa imagem ela é virtual, ou seja, ela está dentro do espelho, o que não é o caso aqui. Então eu tenho que considerar aqui um sinal negativo. E ele me diz que a imagem é 3 vezes maior do que o objeto. Então eu vou colocar aqui, ó, 3 vezes O, onde O representa a altura do objeto. Então ele quer na letra A posição do objeto, ele quer o valor do P. E na letra B a posição da imagem, então ele está querendo o valor de P'. Bom, nesse caso, né, eu já tirei os dados aqui. Eu sei que a razão entre a altura da imagem e o tamanho do objeto é igual a menos P', que é a distância da imagem, sobre a distância do objeto. Ou ainda, que é P, né? Ou ainda que 1 sobre a distância focal, 1 sobre F, é igual a 1 sobre P mais 1 sobre P'. Então vamos pegar primeiro essa equaçãozinha aqui, ó. Vamos trabalhar nessa equaçãozinha aqui, ó. Primeiro. Tá? Então a imagem I ela vale menos 3 vezes a altura do objeto, 3 vezes O, sobre O, que é igual. Bom, P' é a distância da imagem até o espelho, eu não sei quanto é que vale, e nem tampouco a distância do objeto. Porém, daqui eu vou tirar uma relação entre essas variáveis aqui. Uma vez que eu posso cancelar aqui ó, a altura do objeto, a contura do objeto. Então, daqui, ó, multiplicando cruzado, né, vou encontrar aqui P' é igual a 3 vezes a distância do objeto. Bom, por enquanto, é só isso que eu posso fazer. Eu não sei quem é P', não sei quem é P, então não posso fazer mais nada. Bom, vamos pegar essa outra equaçãozinha de Gauss aqui, ó. Vou pegar essa outra equaçãozinha de Gauss aqui, já que eu tenho a distância focal. Então vamos pegar ó, que 1 sobre o foco é igual a 1 sobre P mais 1 sobre P'. Vamos substituir os valores que nós temos. Ó. Então vai ficar 1 sobre 20, que é a distância focal, que foi dado no enunciado, que é igual a 1 sobre P mais 1 sobre P'. Mas quem é P'? P' é 3 vezes P. Ó. Então, aqui vai ficar 1 sobre 3P. Agora, vamos resolver isso aqui. Ó. Então, vai ficar 1 sobre 20, que é igual, tiramos o MC aqui entre P e 3P, dá simplesmente 3P. Ó. 3P dividido por P dá 3 vezes 1, dá 3. 3P dividido por 3P dá 1 vezes 1, dá 1. Então, eu vou ter que 1 sobre 20 é igual a 4 sobre 3P. Então, aqui eu posso multiplicar cruzado e resolver para P. Então, eu encontro que o valor de P será 4 vezes 20 dividido por 3. Ou seja, vai ser 80 sobre 3 centímetros. Então, já achei aqui ó, a distância do objeto, né? A posição do objeto em relação ao espelho, vale 80 sobre 3
centímetros. Ó. Já resolvi aqui a letra A. Então, aqui está a resposta da letra A. Ó. Vamos até colocar aqui. Ó. Vamos botar aqui assim. Bom, agora a letra B, ele quer a posição da imagem. Então, na letra B, ó, ele quer o valor de P'. Porém, daqui, né, dessa expressão aqui, eu encontrei que P' vale 3 vezes P. Então, eu posso escrever aqui P' é igual a 3 vezes o valor de P, que é 80 sobre 3. Então, cancela 3 com 3, ó, sobrou 80 centímetros. Então, a posição da imagem, que é P', vale 80 centímetros. Resolvido agora a nossa letra B. Um espelho esférico fornece de um objeto real uma imagem virtual e 2 vezes menor que o objeto. Sabendo que a distância do objeto ao espelho é de 60 centímetros, determine, na letra A posição da imagem e a distância focal do espelho. A imagem é virtual e 2 vezes menor. E ele não me disse aqui no enunciado qual é o tipo de espelho. Porém, naqueles gráficos que nós fizemos, na determinação analítica, aliás, determinação geométrica da imagem, nós vimos que o espelho côncavo só conjuga a imagem virtual e a imagem ela é maior. Então, como aqui a imagem é virtual e menor, o único espelho que conjuga a imagem desse tipo, né, virtual e menor, é o espelho convexo. Então, aqui, ó, é um espelho convexo. Logo, o foco ele tem que ser menor do que zero. E outra observação aqui, a minha imagem, por ela ser virtual, o valor de P', que é a resposta da letra A, tem que dar um número negativo. Assim como a resposta da letra B também tem que dar um número negativo. Ele me diz que a distância do objeto, que é o valor de P ao espelho, é 60 centímetros. Mas até o momento ele me diz apenas que a imagem é 2 vezes menor que o objeto. Então, se o objeto tem altura O, a imagem ela é 2 vezes menor. Então, ela vai ser O dividido por 2. E o espelho convexo só conjuga imagens virtuais menores e não invertida. Então, a altura da minha imagem aqui, ó, tem que ser considerada positiva. Bom, feito isso, vamos lá. As equações de Gauss me diz que a razão entre a altura da imagem e a altura do objeto é a razão entre a distância da imagem até a distância do objeto. E também, né, vamos colocar aqui, que 1 sobre o foco, a distância focal, é igual a 1 sobre a distância do objeto, mais 1 sobre a distância da imagem. Então, para a letra A aqui, vamos substituir o que nós temos. E nesse momento só temos a altura do objeto, a altura da imagem e a distância do objeto. Vamos substituir nessa primeira equação aqui, ó. Então, vamos fazer, ó, I sobre O igual a menos P' sobre P. Bom, quem é I? A altura da imagem vale a metade da altura do objeto. Ó. Então, vai ficar O dividido por 2 sobre O, que é igual a menos P'. Quem é P? P vale 60 centímetros ali, ó, sobre 60. Então, aqui eu tenho a divisão de fração, conservo a primeira, que vai ser O sobre 2, e multiplico pelo inverso da segunda, que vai ser 1 sobre O. Isso aqui é igual a menos P' sobre 60. Então, aqui, ó, a altura do objeto vai embora com a altura do objeto. O que que me sobrou? Me sobrou 1 sobre 2, igual a menos P' sobre 60. Ou seja, daqui eu tiro que P', ó, multiplicando cruzado e resolvendo para P', vai ser menos, né? 60 dividido por 2. Então, a distância da imagem, ou a posição da imagem, vai ser menos 30 centímetros. Já era previsto dar um valor negativo, ó, aparecer esse sinalzinho aqui, já que a imagem ela é virtual, de acordo com o enunciado. Então, já resolvemos a letra A. Na letra B, ele quer a distância focal do nosso espelho.
Bom, a distância focal do nosso espelho, aí eu vou usar a segunda equação de Gauss aqui, ó. Então vai ficar 1 sobre F é igual a 1 sobre P, que é a distância do objeto, mais 1 sobre P', que é a distância da imagem. Então vai ficar, ó, 1 sobre F é igual a 1 sobre a distância do objeto, foi dado no enunciado, está aqui, ó, 60 centímetros. Mais 1 sobre P', que é a distância da imagem, que é a resposta da letra A, que nós encontramos menos 30. Então vai ficar menos 30 aqui, ó. Tiramos o IMC aqui, que vai dar 60. 60 dividido por 60 dá 1 vezes 1 dá 1. 60 por menos 30 dá menos 2 vezes 1. Vai ficar menos 2. Então, continuando, ó, vai ficar 1 sobre o foco é igual a 1 menos 2, dá menos 1, né? Sobre 60. Então, daqui eu tiro que o foco, ó, é menos 60 centímetros. Também já era previsto o foco dar um valor negativo, porque o espelho é convexo. Os espelhos convexos, o foco sempre tem que ser negativo. Então, a resposta da letra B também foi encontrada. Então, o foco desse nosso espelho aqui vale menos 60 centímetros. Pronto. Resolvido o nosso exercício. Um objeto frontal de 10 centímetros de altura é colocado a uma distância x de um espelho esférico. A imagem formada é virtual, tem altura 2,5 centímetros e está localizada a 30 centímetros do espelho. Qual a distância x? É a pergunta da letra A. E qual a distância focal desse espelho aí? Bom, aqui não me fala no primeiro momento qual é o tipo de espelho, mas ele me diz que a imagem ela é virtual e ela tem 2,5 centímetros, né? E ela, ou seja, ela é menor do que o objeto. Então, veja bem, o único caso que nós temos a imagem virtual e menor é aquele caso do espelho convexo. No espelho côncavo, o único caso que a imagem é virtual, a imagem ela é ampliada, ela é maior. Então, nesse caso aqui, o espelho também é convexo. Então, nós temos aqui um espelho convexo. Então, o foco, ó, tem que ser um número negativo. Então, vamos lá. Ó. A altura do objeto é 10 centímetros. A altura da imagem é 2,5 centímetros. O espelho convexo conjuga imagem virtual menor e não invertida. Então, esse aqui, ó, o valorzinho é considerado positivo mesmo. Tá? Porém, a distância da imagem até o espelho, que é o P', ela é negativa pelo fato da imagem ser virtual. Tá? Então, e ele me diz que a imagem é localizada a 30 centímetros do espelho. Então, aqui vai ficar menos, porque a imagem é virtual, 30 centímetros. Pronto, tiramos os dados aqui, ó. Agora, vamos lá. Bom, a distância x é o valor do P. Então, na verdade, aqui, ó, ele quer o valor do P, ó. Eu tenho aqui a imagem, tem a altura da imagem, a altura do objeto e tem a distância da imagem. Então, eu posso usar aquela equação de Gauss, ó, I sobre O é igual a menos P' sobre P. Então, a altura da imagem é 2,5 centímetros. A altura do objeto, 10 centímetros. A distância da imagem até o espelho é menos 30. Então, vai ficar menos 30 dividido pela distância do objeto até o espelho. Então, aqui, ó, vamos resolver essa conta aqui. Então, nós vamos ficar com 2,5 dividido por 10. Aqui, ó, menos que precede menos vai ficar mais. Então, vai ficar 30 sobre P. Podemos multiplicar aqui cruzado e resolver para P. Então, a distância do objeto vai ser 10 vezes 30 dividido por 2,5. Então, a distância P do objeto até o espelho, 120 centímetros. Né? Então, x é igual a 120 centímetros. Então, ó, já resolvemos aqui, ó, a letra A. Agora, a letra B. Qual a distância focal do espelho? Bom, ele quer saber o foco.
Então, a outra equação de Gauss é que relaciona o foco. Ó. Então, 1 sobre o foco é igual a 1 sobre P mais 1 sobre P'. Então, vai ficar 1 sobre o foco é igual a 1 sobre a distância do objeto, né, até o espelho, que nós já encontramos aqui, ó, que é 120. Então, vai ficar 1 sobre 120 mais 1 sobre P'. Só que P' é menos 30. Então, vai ficar menos 1 sobre 30. Ó. Vamos tirar o MC aqui, que dá 120. 120 dividido por 120 dá 1 vezes 1, dá 1 mesmo. 120 dividido por 30 vai dar 4. 4 vezes menos 1, menos 4. Então aqui vai ficar menos 3 sobre 120. Então nós temos aqui, ó, que 1 sobre o foco é igual a menos 3 sobre 120. Podemos multiplicar aqui cruzado, né? E resolver para o foco. Então a distância focal vai ser menos 120 dividido por 3. Isso aqui dá menos 40 centímetros. Ó. Então o foco é menos 40 centímetros. O que já era previsto esse foco dar um valor negativo, uma vez que nós identificamos o espelho como um espelho convexo. A distância entre um objeto e a imagem que lhe conjuga um espelho côncavo é de 60 centímetros. Então, olha só, a distância entre um objeto e a imagem. Então, vai ser, ó, P' menos P é igual a 60 centímetros. A imagem projetada, ou seja, a imagem ela é real, ela está fora da tela. Então, esse espelho aqui é um espelho côncavo, porque espelho convexo não conjuga imagem real. Você não consegue projetar uma imagem através de um espelho convexo, somente com um espelho côncavo. A imagem projetada na tela é 4 vezes maior que o objeto. Então, se o objeto tem altura O, a imagem ela vai ser 4 vezes O. E tem um detalhe, todos os casos que nós vimos lá de espelho côncavo, exceto um, né, mas todos os casos onde a imagem ela é real, ela era sempre invertida. Então aqui eu tenho que colocar um sinalzinho negativo. O único caso que a imagem não era invertida no espelho côncavo, a imagem ela era virtual, ela estava no espelho, né? Então ela não pode ser projetada. Então por isso que eu tenho que colocar o sinalzinho negativo, porque a imagem ela é invertida. Ela tem que ser invertida. É o único caso aqui, ó. Então vou até escrever aqui embaixo, ó. Imagem real, porque ela vai ser projetada, e invertida. Só pelo fato dela ser maior, 4 vezes maior, está dizendo que ela é maior do que o objeto, né? Bom, esses são os dados que nós temos aí. Determinar o raio de curvatura do espelho. Bom, ele quer saber isso aqui, ó, o raio de curvatura. Mas lembre-se que o raio de curvatura ele é 2 vezes o foco do nosso espelho, né? Então já me diz que eu tenho que encontrar aqui o foco, né, a distância focal. Bom, vamos lá. A primeira equação de Gauss me diz que I sobre O é igual a menos P' sobre P. Então a imagem ela vale menos 4 vezes O dividido por O é igual a menos P' sobre P. Ó. Então aqui eu posso cancelar esse O com esse O. E eu vou encontrar que, multiplicando cruzado aqui também, né? Eu vou encontrar aqui menos 4 vezes P é igual a menos P'. Ou seja, daqui eu tiro que P' vale 4P. Ora, se P' vale 4 vezes P, ou seja, a distância da imagem ao espelho é 4 vezes a distância do objeto ao espelho, e que a distância entre a imagem e o espelho é 60 centímetros, aliás, a distância entre a imagem ao espelho com a distância do objeto ao espelho é 60 centímetros, então eu tenho o seguinte, ó, eu vou pegar isso aqui e vou jogar aqui, ó. Vou substituir aqui, ó. Então vou pegar isso aqui e vou jogar aqui. Então eu vou ficar com P' menos P é igual a 60 centímetros
Porém, P' é esse valor aqui, ó. Então vai ficar, ó, 4 vezes P menos P é igual a 60. Então, daqui eu tiro que 3P é igual a 60. Logo, a distância do objeto ao espelho é 60 dividido por 3. E isso aqui me dá 20 centímetros. Né? Então, a distância do objeto até o meu espelho vale 20 centímetros. E a distância da imagem até o espelho é 4 vezes isso aí. Então, vai ser 4 vezes 20. Então, vai dar 80 centímetros. Já encontrei aqui a distância da imagem. E veja que deu um número positivo, porque a imagem é real. Agora, o que ele quer é o raio de curvatura. Então, eu preciso encontrar o foco. Aí eu vou usar a segunda equação de Gauss. Ó. 1 sobre F é igual a 1 sobre P mais 1 sobre P'. Então, aqui vai ficar, ó, 1 sobre F é igual... Aqui vai ficar, ó, 1 sobre 20 mais 1 sobre 80. Tiro o MMC aqui, ó, entre 20 e 80. Dá 80 mesmo, né? 80 por 20 dá 4, né? 4 vezes 1 dá 4. 80 por 80 dá 1 vezes 1 dá 1. Então, agora, deixa eu pegar mais uma folhinha aqui. Então, eu tenho que 1 sobre o foco é igual a 5 sobre 80. Então, aqui eu multiplico isso aqui cruzado e isolo o foco. Então, o foco vai ficar 80 dividido por 5, 16 centímetros. Ó. 16 centímetros. Como é que se eu fosse fazer o desenho disso aqui, como é que ficaria? Vamos lá, ó, vamos traçar aqui primeiro o nosso eixo óptico. Deixa eu ligar aqui a régua. Vamos fazer aqui como é que ficaria isso no gráfico, no desenho, né? Então, vamos traçar aqui nossa régua, aliás, nosso eixo óptico. Vamos traçar também aqui o nosso espelho côncavo. Então, vou pegar aqui assim mais ou menos. Bom, se é um espelho côncavo, ele vai ser curvado para cá. A franjinha vai estar para cá. Vai ser curvado para cá, a franjinha para cá. Aqui está o nosso vértice. Então, vamos contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5 quadradinhos. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 5 quadradinhos. Então, aqui é o foco. Aqui é o centro de curvatura. E, bom, ele me diz que a distância do objeto é 20 centímetros, né? E o foco é 16. Então, se aqui é até aqui, daqui até aqui é 16 centímetros, então 20 centímetros vai estar mais ou menos aqui assim. 20 centímetros vai estar entre o centro de curvatura e o foco. Então, vamos lá, ó, vamos colocar nosso objeto aqui, ó. Vou pegar aqui a régua. Vamos colocar o nosso objeto aqui. Está aqui o nosso objeto. Está aí o objeto. Agora vamos lá, um raio de luz paralelo aqui ao eixo óptico, passando pelo extremo do objeto. Ele é refletido, passando obrigatoriamente pelo foco do nosso espelho. O outro raio de luz passa pelo extremo do objeto e pelo centro de curvatura. No cruzamento dos dois, nós teremos a nossa imagem. Então, nossa imagem está aqui, ó. Então, aqui está a imagem. A imagem é maior, invertida e real. Ela pode ser projetada. Bom, eu tinha esquecido aqui, foi o seguinte, eu calculei o foco aqui, mas esqueci de calcular, deixa eu ver. Ele quer o raio de curvatura, né? Eu achei só o foco. Bom, o raio de curvatura é 2 vezes o foco. Então, dá 2 vezes 16, que me dá 32 centímetros. Ó. Então, o raio é 32 centímetros. Do desenho que eu fiz aqui, ó, já dava para encontrar esse raio aí. Ó. Porque a distância focal é essa distânciazinha aqui. O raio é 2 vezes o foco. Então, o nosso raio é essa distância aqui, ó. Que eu coloquei em laranja aí, ó. Vou até deixar em laranja aqui para ressaltar. Então, o raio é toda essa distância aqui, ó. O raio é o tamanho do segmento CV.
Por isso que é 2 vezes o foco. Um espelho côncavo fornece de um objeto real situado a 40 centímetros do seu vértice, ou seja, a distância do objeto até o espelho é 40 centímetros. Uma imagem real situada a 20 centímetros do vértice. Então, a distância da imagem, pelinha, ela vale 20 centímetros. E ela é positiva, uma vez que o objeto aqui, aliás, a imagem aqui é real, e isso me faz o pelinha ser um número positivo. Calcule na letra A a distância focal do espelho, na letra B o raio de curvatura e na letra C o aumento linear transversal. Observe que foi dado no exemplo apenas a distância do objeto ao espelho e da imagem ao espelho. Então, me sugere a primeira equação de Gauss. 1 sobre F é igual a 1 sobre P mais 1 sobre P'. Então, vai ficar 1 sobre F é igual a 1 sobre 40 centímetros, que é a distância do objeto, mais 1 sobre 20 centímetros, que é a distância da imagem. Então, aqui a gente pode tirar o MMC, né, que nesse caso vai dar 40 mesmo. 40 por 40 dá 1, vezes 1 dá 1. 40 por 20 dá 2, vezes 1 dá 2. Então, aqui vai ficar 1 sobre a distância focal é igual a 3 sobre 40. Então, daqui agora, multiplicando cruzado e resolvendo para o foco, então a distância focal será 40 dividido por 3 centímetros. Então, a letra A foi resolvida. A letra B, ele quer o raio de curvatura do espelho. Bom, o raio de curvatura é 2 vezes o foco. Então, vai ficar com 2 vezes 40 dividido por 3. Então, me dá 80 dividido por 3. Então, daqui eu tiro que o nosso raio de curvatura é 80 dividido por 3 centímetros. Pronto, resolvido a letra B. Na letra C, ele quer saber o aumento linear transversal. Bom, o aumento linear transversal é a razão entre a distância da imagem com a distância do objeto. Ou também pode ser a razão entre a altura da imagem e a altura do objeto, mas nesse caso aqui, eu já tenho esses valores. Então, vai ficar menos 20 centímetros dividido por 40 centímetros. Então, cancela, cancela. Vai ficar menos 2 dividido por 4. Simplificando isso aqui, né? Vai ficar 1 meio. Então, o nosso aumento linear transversal vale menos 1 sobre 2. Pronto. A imagem de um objeto forma-se a 40 centímetros de um espelho côncavo, com distância focal 30 centímetros. Então, a distância da imagem, então, pelinha, é igual a 40 centímetros. E a distância focal desse espelho côncavo é mais, porque é côncavo, né? 30 centímetros. A imagem formada situa-se sobre o eixo principal do espelho. Ela é real. Então, se ela é real, esse número aqui tem que ser positivo. Se ela fosse virtual, teria que ser negativo. Invertida e tem 3 centímetros de altura. Então, a imagem, ela vale menos, porque ela é invertida, 3 centímetros de altura. Aí ele quer na letra A a posição do objeto. E na letra B ele quer que construa o esquema referente à questão, representando o objeto, imagem, espelho e os raios utilizados, indicando as distâncias envolvidas. Ok. Então vamos na letra A aqui primeiro. Ele quer a posição do objeto, ele quer o P. Eu tenho o foco e tenho o pelinho. Então sugere a primeira equação de Gauss. 1 sobre o foco é igual a 1 sobre P mais 1 sobre pelinha. Então, daqui, vamos lá, vai ficar 1 sobre 30, que é igual a 1 sobre, aliás, 1 sobre P, né? Mais 1 sobre pelinha. Bom, mas quem é pelinha mesmo? 40 centímetros, Então, aqui vai ficar 40. Então, pega esse número, passa para lá com o sinal trocado, vai ficar 1 sobre 30, menos 1 sobre 40, que é igual a 1 sobre P. Então, vamos tirar o MMC aqui, que dá 120. Então, vai ficar 120, que é igual a 1 sobre P.
Então 120 dividido por 30 dá 4 vezes 1. Dá 4. 120 por 40 dá 3 vezes 1. 3, ó, 4 menos 3 dá 1 sobre 120, que é igual a 1 sobre P. Então agora, multiplicando cruzado e resolvendo para P, nós encontramos que a distância do objeto até o espelho vale 120 centímetros. Ó. Então já resolvemos aqui a letra A. Bom, só desses dados aqui, já tem um foco, já dá para eu construir a letra B, que é o nosso desenho. Então vamos lá na letra B. Ó. Vamos desenhar aqui primeiro o nosso eixo óptico principal. Vamos desenhar o espelho, né? Um espelho aqui em questão, deixa eu ver aqui, no enunciado, é o côncavo, né? Então o espelho é um espelho côncavo. Então vamos desenhar aqui o nosso espelho côncavo. Então vamos lembrar que ele é curvinho aqui nas bordas, né? Porque ele é um espelho esférico. A franjinha para o lado de cá. Aqui está o nosso vértice. Vamos contar a distância focal. 1, 2, 3, 4, 5 quadradinhos. Vamos colocar aqui, ó. Então eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Então aqui é o foco. A distância do foco para o centro de curvatura é a mesma. Distância do foco para o vértice. Então 1, 2, 3, 4, 5 quadradinhos. Então aqui está o nosso centro de curvatura. Bom, o nosso objeto está 120 centímetros aí. Ele me diz que a distância focal é 30 centímetros, ó. Então, aqui 30, 60, vai ficar um pouquinho... Deixa eu deslocar um pouco essa imagem aqui, para poder a gente traçar direitinho lá. Pronto. Então, olha só, a distância focal, eu vou até colocar um númerozinho aqui pequenininho, só para servir de referência, tá? Então, essa distância aqui, ó, é 30 centímetros. Então, daqui até aqui é 30. Daqui até aqui é 30 também. Então, aqui já tem 60 centímetros. Então, eu tenho, ó, 1, 2, 3, 4, 5 quadradinhos. Então, aqui já é 90. 1, 2, 3, 4, 5 quadradinhos. Aqui é 120, ó. Então, aqui é a posição 120 centímetros. Então, nosso objeto se encontra a 120 centímetros, ó. Então, nosso objeto vai estar aqui, ó. Então, a distância do objeto ao nosso espelho está aqui, ó, 120 centímetros. Agora vamos traçar. Bom, primeiro vamos pegar aqui um raio paralelo ao eixo óptico, né? Bom, agora vamos resolver aqui a letra B. Observe que eu coloquei as medidas aqui, ó, tudo mais, fiz uma proporção, na verdade, né? Para respeitar as medidas reais do nosso problema. Então, nosso objeto está aqui. Vamos agora traçar os raios de luz. Ó. Então, o primeiro raio de luz que eu vou pegar aqui, ó, paralelo ao eixo óptico, passando pelo extremo do nosso objeto. Então, o nosso raio de luz vai passar aqui, né? Ele vem dessa direção. Ele bate no espelho côncavo, ele vai ser refletido. Passando aonde? Pelo foco. Então, ele vai vir para cá, ó, passando pelo foco do nosso espelho côncavo. Outro raio de luz que eu vou tomar, ele parte aqui, ó, do extremo do objeto, né? Ele passa pelo extremo do objeto e passa pelo centro de curvatura. Deixa eu tentar colocar ele mais próximo possível aqui para tentar ser mais fiel, né? Então ele vai passar pelo centro de curvatura, vai bater no espelho e vai ser refletido sobre ele mesmo. No cruzamento dos dois raios é onde se encontrará a imagem. Então a nossa imagem vai estar aqui, ó. Então a imagem está exatamente nesse ponto aqui, tá? Bom, como eu defini aqui a distância entre o foco e o vértice 30 centímetros, então a distância da nossa imagem, que é o P', de acordo com os cálculos que... aliás, não foi em cálculo, né? Na verdade foi dado no exercício, tá aqui, ó, 40 centímetros, né? Então observa o seguinte, ó, eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4, né? 4 quadradinhos aqui. Então, cada quadradinho está valendo, deixa eu ver, 1, 2, 3, 4, 5. Então, eu tenho cada quadradinho valendo aproximadamente, vamos ver aqui, 6, né? 6 centímetros. Bom, então aqui, ó, tá aqui, se você observar no gráfico, ó, eu não estou o foco nosso
não está exatamente nesse quadradinho, está um pouquinho deslocado. Então essa distância daqui até aqui, ó, está exatamente os 10 centímetros aproximado, né? Porque eu não estou com uma régua perfeita aqui para fazer essas medições aqui. Então, mas veja que está um pouquinho depois do 30, né? Então essa distância aqui, ó, que eu vou até colocar aqui em pontilhado, essa distância é exatamente aqueles 40 centímetros lá, ó, do nosso pelinha. Então aqui, ó, opa, deixa eu desligar aqui a régua. Então aqui está os 40 centímetros do pelinha, né? A distância P, que é a distância do objeto aqui até o espelho, ela está aqui, ó. Então ela vai estar, deixa eu botar aqui de laranja, né, para poder destacar. Então ela vai estar aqui, ó, essa distância todinha aqui, aproximadamente. O ideal era fazer esse desenho com uma régua mesmo, né, para fazer as proporções certinhas. Mas aqui está, ó, 120 centímetros, né? A distância focal foi dado, ó, 30 centímetros, então nosso foco está aqui, ó, essa distância aqui, ó, é 30 centímetros. Pronto. Então na letra B, o que era para verificar era isso. Então observa que o nosso pelinha, ó, ele deu um valor positivo lá, ó, porque a imagem é real. A imagem está aqui, ó, é real, né? E ele me disse ainda, a imagem, ela tem 3 centímetros de altura e negativo, né? Ela é 3 centímetros de altura e negativo. Então tá aqui, ó. A nossa imagem está aqui, ó. Veja que ela está invertida aqui. E ela deu um quadradinho. Eu não calculei aqui o tamanho do objeto, né, para poder colocar aqui. Mas se nós quisermos calcular, tem como. Nós já temos os dados para isso. Então só usar, ó, I sobre O é igual a menos espelhinha sobre P. Então daqui eu tiro a imagem, é menos 3 centímetros, né? Dividido por O vai ser igual a menos pelinha. Pelinha é 40 centímetros e o P é 120. Então daqui eu tiro aqui a altura do objeto. Bom, menos desse lado com menos desse outro lado vai acabar dando um número positivo, né? Então eu vou ter aqui, ó, 120 vezes 3 dividido por 40. Então isso aqui me dá uma altura, deixa eu ver aqui, 120 vezes 3 dividido por 40 de 9 centímetros. 9 centímetros. Então essa altura aqui é de 9 centímetros, né? Então o nosso objeto, veja que está aqui, ó, 3 centímetros, né? E por coincidência, ó, a nossa imagem aqui deu um quadradinho, ó, 9 centímetros. E o nosso objeto deu 3 quadradinhos, ó, 1, 2, 3. Então 3 quadradinhos, sendo que cada um vale 3 centímetros, 9 centímetros. Então isso só me diz o seguinte: se eu fizer o desenho direitinho, respeitando as medidas, eu posso medir diretamente aqui no desenho e encontrar os valores sem precisar fazer esses cálculos aqui, ó, né? Mas a gente tem que saber como fazer os cálculos, né? Utilizando as leis de Gauss lá. Então agora nós resolvemos a letra B, que era apenas fazer, né, construir o esquema referente à questão. Então tá aí, pronto. Concluído o nosso exercício lá. Opa, deixa eu dar baixa aqui. Então resolvemos aqui a letra B e concluímos esse exemplo. Uma menina está a 20 centímetros de um espelho esférico côncavo. Então a menina é o nosso objeto aqui na questão, né? Então a distância do objeto, ó, 20 centímetros. O espelho é côncavo. E observa a imagem direita do seu rosto 2 vezes ampliada. Bom, a imagem direita aqui quer dizer que ela não é invertida. E está dizendo que é 2 vezes ampliada, né? Então essa menina, ela está se situando entre o foco e o vértice do espelho esférico côncavo. Então se a altura da menina for O, a imagem dela é 2 vezes ampliada, então vai ser 2 vezes O. Represente esquematicamente o espelho côncavo, o objeto é a imagem conjugada, que é a letra A, e na letra B determina a distância focal desse espelho aí. Então na letra A aqui, ó, ele quer esquematicamente, ou seja, quer que a gente faça o desenho. Então o desenho em questão aqui, vamos lá. A primeira coisa é traçar o nosso eixo óptico. Aqui, ó, desenhei em cinza. Agora vamos traçar aqui o nosso espelho propriamente dito, nosso espelho côncavo aqui.
Então eu vou traçar nosso espelho côncavo aqui. Vamos desenhar ele aqui, ó. Então ele tá para cá a curvinha, tá para cá a curvinha, a franjinha tá aqui. Aqui está o nosso vértice do espelho. Aí eu vou contar aqui 1, 2, 3, 4, 5. Vai ficar mais fácil de visualizar. Vou botar o foco aqui. Então 1, 2, 3, 4, 5. Aqui está o nosso centro de curvatura. Deixa eu ver se está certo. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ah, eu tinha errado. Então, o nosso centro de curvatura não pode ser ali, tem que ser aqui, ó. Lembre-se, a distância do foco ao vértice tem que ser a mesma distância do foco ao centro de curvatura. Bom, para essa menina ter a imagem virtual e ampliada, né, nesse caso aqui, é necessário que ela se encontre entre o foco e o vértice. Né, até porque aqui está dizendo que é um espelho esférico côncavo. Se fosse convexo, a imagem seria menor. Então, a nossa menina, né, vamos supor que ela esteja mais ou menos aqui assim, ó. Então, aqui está o objeto aqui. Então, vamos lá, ó, traçar os raios de luz. Então, vou pegar aqui um raio de luz, ó, paralelo ao eixo óptico. Ele bate no nosso espelho. Aí, ele é refletido passando pelo foco do espelho. Então, vai vir para cá. O outro raio de luz, ó, passa pelo centro de curvatura. Aliás, passa pelo extremo do objeto e pelo centro de curvatura. Ó. Então, vai estar aqui assim, mais ou menos. Então, observa que esses raios aqui, ó, eles estão se afastando desse lado. Então, eles só podem se cruzar quando eles passarem do lado de cá, ó. Então, meu raio aqui vai estar para cá e meu raio que vem do foco, ó, vai estar para cá, ó. Então, vamos aumentar isso aqui o máximo que for possível. Até ver, eles vão se cruzar aqui nesse ponto. Então, a nossa imagem, ela vai estar aqui, ó. A imagem do rosto da menina, né? Vai estar aqui, ó. Lembrando que esses raios aqui, que estão do lado da franjinha, isso aqui é só um prolongamento, tá? Só um prolongamentozinho. Os raios de luz não vão furar o espelho para atravessar ele, não. Mas o prolongamento das trajetórias, sim. Então, essa imagem aqui, ó, veja bem, ela é uma imagem virtual. Agora, deixa eu ver aqui uma coisa. Ela é uma imagem virtual, porque ela está dentro do espelho. Ela é uma imagem ampliada, né, e é maior, que ela é maior do que o objeto. E ela não é invertida, né? Como aqui no enunciado está chamando de direita, eu vou colocar, vou respeitar o que está no enunciado. E ela é direita. Ó. É o único caso que um espelho côncavo conjuga uma imagem com essas características aqui, é o objeto estando entre o foco e o vértice. Então a letra A era para fazer só isso aí. Já a letra B, ele quer que seja determinado a distância focal do nosso espelho aqui. Né? Então vamos ter que encontrar aqui uma relação. Então vamos lá, a distância focal. Então eu sei que as leis de Gauss aqui, ó, a relação é essa daqui, ó, I sobre O é igual a menos P' sobre P, que é a primeira lei de Gauss, e a outra, que é 1 sobre F, que é o foco, 1 sobre P mais 1 sobre P'. Bom, de acordo com o enunciado ali, que foi dado no exercício, temos aqui que a distância do objeto é 20 centímetros e a imagem é 2 vezes maior do que o objeto. Então, vamos primeiro mexer aqui, ó. Então, a imagem aqui, quanto é que ela vale? 2 vezes o tamanho do objeto. Então, o objeto vale O P' eu não sei. E o P, segundo o enunciado, vale 20 centímetros, ó. Então, vamos trazer aqui para cima. Vale 20 centímetros. Então, aqui eu posso, ó, cancelar isso aqui, ó, esse O com esse O, sobrou um 2 aqui. Então, daqui eu tiro que o P', ele vale, ó, 20 vezes 2, né, negativo. Então vai ficar menos P', né? Então esse aqui vai ficar menos 40 centímetros. Ó. Então essa distância daqui até aqui, ó, vale 40 centímetros. Então já achei o P' aqui. Por que eu achei o P'? Para poder achar a distância focal. Porque o P eu tenho. Agora eu vou usar, ó, a segunda equação de Gauss aqui agora para encontrar o foco. Que é o que ele está querendo aqui. Ó. Na letra B, determina a distância focal do nosso espelho. Então, vamos agora substituir aqui, ó. Então, eu vou ter 1 sobre o foco é igual a 1 sobre P, mas P vale 20 centímetros, mais 1 sobre P', mas quem é P'? Menos 40 centímetros, ó. Então, isso aqui vai ficar, tiro o MMC aqui, né?
Aqui o MMC, entre 20 e 40, dá 40 mesmo, né? Então, 40 dividido por 20 dá 2, vezes 1, dá 2. 40 dividido por menos 40 dá menos 1, vezes 1, menos 1. Ó. Então, 2 menos 1, vai ficar 1, né? Vai ficar 1 sobre 40. Então, eu vou ter aqui 1 sobre o foco, é igual a 1/40. Multiplicando cruzado, eu vou encontrar aqui, ó, que o foco é 40 centímetros. Ó. Pronto, resolvido o nosso exercício aqui. Um objeto localizado a 150 centímetros em frente de um espelho convexo forma a imagem a 50 centímetros atrás do espelho. Na verdade, não é atrás, né? É dentro do espelho. Determina a distância focal desse espelho. Então, um objeto localizado a 150 centímetros. Então, a distância do objeto ao espelho é 150 centímetros. É um espelho convexo. Ó. Se é um espelho convexo, o foco tem que ser negativo, menor do que zero. Ó. Então, todo espelho convexo, né, nós vamos considerar aqui o foco. Melhor escrever letra de forma aqui, porque meu ver manuscrito é esquisito. Então, todo espelho convexo, o foco tem que ser negativo, que é a distância da imagem. Ele me diz que é 50 centímetros atrás do espelho. Na verdade, mais uma vez, é dentro do espelho. Então, é uma imagem virtual. 50 centímetros aqui, ó, a distância dela. Todo espelho convexo conjuga uma imagem virtual, não invertida e maior, né? Então, a gente tem que esperar que o valor do I tem que ser um número positivo também, maior do que zero, porque ela é não invertida, né? Bom, mas ele quer o foco do nosso espelho aqui. E ele deu as distâncias do objeto da imagem. Então, aqui, ó, primeira, aliás, uma das leis de Gauss, ó, 1 sobre F igual a distância do objeto ao espelho, mais 1 sobre a distância da imagem até o espelho. Então, substituição direta aqui na expressão. Ó. 1 sobre foco vai ser 1 sobre 150, que é a distância do objeto, mais 1 sobre menos 50, que é a distância da imagem. Então, vai ficar 1 sobre o foco, que é igual... Bom, o MMC aqui em 150, 50, eu acho que dá 150 mesmo, né? 150 dividido por 150 dá 1, vezes 1 dá 1. 150 dividido por menos 50 vai dar 3, né? No caso aí vai dar menos 3. Então vai ficar menos 3 vezes 1, menos 3, ó. Então 1 menos 3 dá menos 2, né? Então dá menos 2 sobre 150. Então vamos multiplicar cruzado aqui, ó. Multiplicando cruzado, eu vou encontrar aqui 2 vezes, opa, deixa eu mudar aqui a minha caneta aqui. 2 vezes o foco, aliás, menos 2 vezes o foco, é igual a 150. Então, daqui eu tiro que o foco é igual a menos 150 dividido por 2. Ó. Isso aqui dá menos 75 centímetros. Então, dá o foco menos 75 centímetros. Então, a distância focal desse espelho convexo é menos 75 centímetros. Resolvido aqui, ó. Aplicação direta da lei de Gauss aí, da equação de Gauss. Um objeto de 75 centímetros de altura, então a altura do objeto é 75 milímetros, na verdade. Eu falei centímetros, mas é milímetro. É colocado perpendicularmente, ou seja, em pé, né, ao eixo principal de um espelho esférico côncavo. Bom, se o espelho é côncavo, a distância focal tem que ser maior do que zero, né? Tem que ser positiva. De um espelho côncavo de distância focal igual a 30 centímetros. Então, a distância focal, ó, mais 30 centímetros. Então, espelho côncavo, o foco tem que ser positivo. Se aqui falasse que era convexo, aí eu teria que botar um sinal negativo aqui, ó. Obtém-se um aumento de 1,5. Então, é o aumento linear transversal, que é 1,5. Sendo a imagem real, vou colocar essa informação aqui, porque ela é importante. Imagem real. Por que ela é importante? Significa que essa imagem não está no espelho, está fora do espelho. Então, o nosso P' é um valor positivo.
né? O espelho côncavo, ele conjuga quase todas as imagens como sendo reais, ou seja, são imagens que não estão no espelho, elas têm que ser projetadas. A única forma de ter uma imagem virtual no espelho é se o objeto se situar entre o foco e o vértice. Como a imagem real, o nosso objeto está bem fora do foco, né? Ainda tem outro detalhe, essa imagem ela é invertida, né? O único caso do espelho côncavo onde a imagem ela não é invertida, a imagem é virtual, que é aquele espelho de aumento. Então, no caso aqui, por ela ser invertida, o valor do i tem que ser um valor negativo. Bom, aí ele quer na letra A. Qual é a altura da imagem obtida? Ou seja, ele quer saber o valor do O. Ela é direita ou invertida? Bom, só pelo fato dela ser real, ela é invertida. Ela tem que ser invertida. Qual a distância da imagem ao espelho? Então ele quer saber o valor de P'. E qual é a distância do objeto ao espelho? O valor do P. Né? Então tudo que ele me deu aqui foi a altura do objeto e a distância focal. Então vamos lá, ó. As leis de Gauss são I sobre O igual a menos P' sobre P e também 1 sobre o foco é igual a 1 sobre a distância do objeto ao espelho mais 1 sobre a distância da imagem ao espelho. Bom, é isso que são as equações de Gauss. Então vamos lá. Ele me deu o aumento linear transversal. Ó. O aumento linear transversal é a razão entre a altura da imagem e a altura do objeto, ou o aumento linear transversal é menos P' sobre P. Bom, se eu usar aqui o aumento linear transversal, aqui, ó, transversal, eu já acho que a altura da imagem, né? Então, se eu pegar aqui que o aumento na letra A, que ele quer a altura da imagem, então o aumento linear transversal é I sobre O. Então, daqui eu tiro que a altura da imagem vai ser o aumento linear transversal vezes a altura do objeto. Então, eu tenho aqui 1,5 vezes 75 milímetros. Então, 1,5 vezes 75 me dá 112, né? 112,5 milímetros. Ou ainda 11,25 centímetros. Então, aqui nós já encontramos aqui a altura da imagem. Então, a altura da imagem I vale 11,25 centímetros. Ups. Então, já resolvemos aqui a letra A. Bom, o valor da imagem aqui, ó, deu positivo. Tudo bem, mas, de acordo com o enunciado, um espelho côncavo, né? E ele diz que a imagem é real. Então, todas as vezes que a imagem é real, aliás, a imagem conjugada pelo espelho côncavo é real, a imagem ela é invertida. Então, ainda que não tenha aparecido um sinal negativo aqui, pelo enunciado, a gente já pode deduzir isso. Então, essa imagem ela é invertida. Bom, então já resolvemos a letra A. A letra B, qual a distância da imagem ao espelho? Então, ele quer saber o pelinho. Bom, eu tenho o valor do P, né? Que é a distância... Aliás, não, tem um foco, na verdade. Então, vamos lá tentar achar o pelinho aí, ó. Bom, eu tenho o foco, mas eu não tenho... Deixa eu ver aqui mais ou menos... Só tem um foco e o aumento linear transversal. Bom, então o aumento linear transversal também é o que? Menos P' sobre P. Então, daqui eu posso tirar uma relação. Ó, vai ficar 1,5, que é igual a menos P' sobre P. Ó. Então, daqui eu posso tirar que o nosso P' vai ser menos 1,5 vezes P. Porém, a imagem ela é real. Então, eu vou colocar aqui no livro, né, originalmente, ele não forma, né? Mas aqui tem um módulo aqui, ó. Tá? Tem um sinal de módulo aqui. Então, eu vou colocar isso aqui, sinal de módulo. Vou obedecer a regra geral. Então, ó, o P' vale 1,5 vezes P. Então, vamos ver aqui agora.
eu tenho o foco é 1 sobre F, que é igual a 1 sobre P, mais 1 sobre P'. Né? Então, eu posso escrever também usando que I sobre O é igual a menos P' sobre P, que é a altura do objeto, é 75 milímetros. E a altura da imagem, nós tínhamos calculado aqui em cima, era 112, né? 112,5 milímetros. Então vamos jogar esses valores aqui e ver o que nós podemos encontrar também. Deixa eu ver. Dividido. Não vai. Bom, vamos tentar substituir aqui e ver o que vai dar. Então o foco, a distância focal é 30 centímetros, né? Vamos colocar aqui para lembrar, para não ficar toda hora subindo lá. 30 centímetros. Então vamos substituir aqui e ver o que nós vamos encontrar. Então vai ficar 1 sobre 30, que é o foco, é igual a 1 sobre P, mais 1 sobre P'. Mas quem é P'? Um P' é isso aqui, ó. Então vai ficar 1 sobre 1,5 P. Então vamos fazer o seguinte aqui, vamos ver. Vai ficar 1 sobre 30. Bom, vou pensar assim, para ver se facilita a nossa conta aqui. 1,5 é a mesma coisa que 3 dividido por 2. Então, 1 sobre 1,5 eu posso escrever como 1 sobre 3 dividido por 2. Ou seja, divisão de fração. Ó. Então, isso aqui vai me dar 2 dividido por 3. Ó. Então, vamos substituir aqui e ver o que vai dar. Então, vai ficar 1 sobre 30 mais 1 sobre P mais 2 terços de... Aliás, 2 sobre 3 P aqui, ó. Então, vamos tirar o MMC aqui, ó, que vai ficar 3P, né? 3P dividido por P dá 3, vezes 1 dá 3. 3P por 3P dá 1, vezes 2 dá 2. Então, eu vou ter aqui 1 sobre 30. Eu poderia trabalhar com isso aqui, ó, só que vai dar uma mão de obrazinha ficar dividindo número quebrado. Por isso que eu transformei esse 1,5 numa fração para facilitar o cálculo. Então, vai ficar 5 sobre 3P aqui, ó. Então, daqui eu tiro que P, multiplicando cruzado, né? Vai ser igual a 5 vezes 30 dividido por 3. Então, P vai ser igual a 50 milímetros. Que nós mantivemos os milímetros, né? Então, dá 50 milímetros. Então, aí eu tiro que P' não é 1,5 P. Então, vai ficar 1,5 vezes 50. Então, 1,5 vezes 50 me dá 75. Também, ó. 75 já sabia, né? 75 milímetros. Então, o que ele está querendo aqui agora, ó, qual a distância da imagem ao espelho? A letra B eu já resolvi e a letra C também, ó, do objeto ao espelho. Então, a letra B está aqui, ó, a distância da imagem ao espelho é o P'. Então, está aqui, ó, a letra B. Essa aqui é a letra B. Né? E a distância do objeto ao espelho está aqui, ó. 50 milímetros, ó. Aqui é a letra C. Então, num cálculo só, eu resolvi as duas letras, né, as duas alternativas, melhor dizendo, de uma vez só. Bom, a distância entre um objeto real e a imagem que lhe conjuga um espelho côncavo é 72 centímetros. Então, vamos lá. A distância entre o objeto e a imagem, P menos P', é igual a 72 centímetros. A altura da imagem é 1/4 da altura do objeto. Então, a altura da imagem ela é 1/4 da altura do objeto. Bom, só que tem um detalhe, né? Um espelho côncavo. Então, a minha imagem ela tem que ser invertida. Se ela é invertida, tem um sinalzinho negativo aqui, ó. E a altura do objeto é O mesmo. Então, vamos lá. As nossas equações de Gauss me diz que a altura da imagem sobre o objeto é igual a menos P' sobre P. E me diz também que 1 sobre o foco é igual a 1 sobre P,
mais 1 sobre pelinho. Então, na letra A, ele quer a abscissa do objeto, ele quer saber o valor do P. E na letra B, ele quer a distância focal, ou seja, o F. Então, vamos jogar primeiro aqui para encontrar uma relação entre a distância do objeto em relação à distância da imagem. Então, eu tenho a altura da imagem aqui. Quanto é que ela vale? Ela vale menos I. Aliás, menos I não. Opa, já estou substituindo. Então, ela vale menos O dividido por 4, dividido por O, é igual a menos P' sobre P. Então, aqui eu tenho a divisão de fração. Conservo a primeira e multiplico pelo inverso da segunda. Ó. Menos P' sobre P. Então, eu posso cortar aqui, né? Dividir, né? O com O vai embora. Então, o que sobrou? Menos 1/4, que é igual a menos P' sobre P. Ó. Então, daqui eu tiro que P', como é negativo dos dois lados, vai ficar positivo, né? Aliás, vamos tirar, para não trabalhar com fração, vamos fazer o contrário. Multiplicando isso aqui cruzado, vai ficar que P é igual a 4 P'. Então, já achei uma relação aqui entre P e P'. Bom, mas acontece que P menos P' é igual a 72. Ó. Então, se P vale 4 P', eu vou ter 4 P' menos P' igual a 72. Então, daqui eu tiro que 3 P' é igual a 72. Então, P' é igual a 72 dividido por 3, 24 centímetros. Bom, então, se P' vale 24 centímetros, né? O P vale 4 vezes o valor de P'. Então, vale 4 vezes 24. Isso aqui me dá 96 centímetros. Ó. Então, a distância, ou a abscissa do objeto, né? Vale 96 centímetros. Pronto, está aqui. Então, resolvido aqui a letra A. Ó. A letra B, ele quer o foco, a distância focal. Então, vai ficar 1 sobre o foco, que é igual a 1 sobre P, mais 1 sobre P'. Então, vai ficar 1 sobre o foco é igual a 1 sobre P. P vale 96 e P' vale 24, mais 1 sobre 24. Então, ó, eu tenho 96 e 24. Então, aqui acho que o MMC aqui vai dar 96 mesmo. 96 de novo, 96 dá 1 vezes 1, dá 1. 96 dividido por 24 dá 4. 4 vezes 1 dá 4. Então, eu vou ter 5, né, sobre 96. Então, daqui eu tiro. Continuando aqui embaixo, eu tiro que 1 sobre o foco é igual a 5 sobre 96. Multiplico cruzado e resolvo para o foco. Então, vai ser ó, 96 dividido por 5. Então, eu tenho 96 dividido por 5. Isso aqui me dá aproximadamente, aliás, não dá uma divisão quebradinha, muito quebradinha, não. Dá 19,2 centímetros. Então, a distância focal desse espelho aí, ó, ela vale 19,2 centímetros. Ó. Então, nós resolvemos aqui a letra B. Então, a letra A está aqui, ó, 96 centímetros, e a letra B está aqui, ó, 19,2 centímetros.